Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta terça-feira. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que isentou o importador de pagar os custos de demurragem, ou seja, sobre a estadia provocada por retenção de mercadoria por parte da Receita Federal. No caso julgado pelo STJ, o armador acionou judicialmente o dono da carga para cobrar uma taxa de $410 mil, cerca de R$2,5 milhões. O importador teve suas mercadorias apreendidas e impetrou o mandado de segurança na Justiça Federal para liberar as mercadorias. Por sua vez, o juiz indeferiu a liminar e, nesse pedido, o importador também pediu a desova dos containers para tentar devolver o armador. E o pedido inicial foi negado. Posteriormente, o importador, ao apelar, teve reconhecido o seu direito de poder liberar as mercadorias e devolver o container. Ocorre que o armador, por sua vez, com essa paralisação, cobrou a chamada sobreestadia de container, que é uma indenização pelo período em que o armador ficou indisponível do container. E aí o que ocorre? A questão foi discutida no Tribunal de Justiça de São Paulo e o desembargador e relator da decisão entendeu que não havia justo motivo para a cobrança da demurragem. Porque uma vez que a própria Justiça indeferiu o pedido de liberação e depois acabou reconhecendo o direito dele de liberar a carga e devolver o container, o desembargador e relator do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o importador não deveria pagar a demurragem. Foi realmente um precedente inédito, gerou inúmeras discussões, depois saíram artigos publicados nas redes sociais sobre essa questão, e isso acabou gerando essa polêmica discussão após essa decisão. A demurragem é a taxa cobrada pelos armadores, donos dos navios e contêineres, quando o tempo contratado pelo importador para armazenamento da mercadoria é excedido. Só que, neste caso, o importador conseguiu demonstrar que o prazo foi excedido por causa da retenção e apreensão dos contêineres por decisão da Receita. O armador entende que ele foi penalizado, porque o causador do atraso não foi o importador, não foi o armador, foi a Receita Federal do Brasil. E o armador também, os advogados dos armadores, eles publicaram já notas criticando essa decisão, no sentido de que o armador também não pode ser penalizado por um fato gerado por culpa da Receita Federal do Brasil. Então, aí que gerou a polêmica da questão. O advogado especialista em direito marítimo e portuário reforça que a greve dos auditores fiscais da Receita Federal pode até gerar novos problemas como este. Nós estamos num período de greve da Receita Federal. Novamente, os fiscais da Receita Federal entraram em greve. A gente entende que a greve é um direito constitucional do fiscal, porém é uma atividade pública essencial e não pode ocorrer a paralisação total. Então, certamente, outros casos de demurragem irão gerar por conta da greve. Essa greve está gerando atrasos no desembaraço. Nós mesmos, aqui no escritório, temos diversos casos em que houve atraso gritante no desembaraço aduaneiro e que, consequentemente, o importador vai ter que pagar a demurragem. Agora, com relação ainda a esse precedente, é importante ressaltar, foi uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, como eu citei. A nossa justiça, como eu falei, nosso sistema não é o common law da Inglaterra, é o civil law, então esse precedente não vincula os outros juízes a julgarem da mesma forma, mas é um precedente importante que pode influenciar em outros julgamentos, em outras questões semelhantes, inclusive, como você bem falou, em casos de greve. E ele finaliza fazendo uma análise mais ampla desta decisão do Judiciário. Ainda sobre essa decisão, ela passou pelo crivo do STJ, mas eu gostaria de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito propriamente dito. Foi recurso do armador, que não foi acolhido, mas a questão não chegou a ser detidamente analisada pelo STJ. Então, entendo que não se formou um precedente, o STJ simplesmente ele não acolheu o recurso do armador, mas o STJ não analisou o mérito. O mérito foi analisado da questão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Outra questão que eu acho importante ressaltar é que nós temos aqui em Santos, no estado de São Paulo, o Núcleo 4.0.
E é importante que esses casos de demojo, que são hoje os casos que mais demandam no judiciário, nós temos certamente a maior discussão no Poder Judiciário do Brasil em relação ao direito marítimo hoje são as questões sobre estadia de container. Então é importante que essas questões sejam julgadas por juízes especializados, assim como nós temos esse núcleo, que é coordenado pelo Dr. Frederico Messias, aqui da 4ª Vara Civil de Santos. Então é importante que essas questões sejam analisadas por especialistas. Mas não estou criticando a decisão, acho que há uma certa lógica na decisão de não responsabilizar. Outra coisa também que a gente pode citar é que existem decisões já também no sentido de que, se a União foi a causadora do prejuízo, tem decisões em que condenam o importador a pagar, mas que ele pode obter o ressarcimento via regresso contra a União. Isso também, existem decisões nesse sentido. Então, nesse caso, seria o seguinte, nesse caso propriamente dito, diferentemente do entendimento do desembargador relator, há casos em que a justiça condena o importador a pagar, mas também assegura o direito dele entrar com uma ação de indenização contra a União, porque a real causadora do atraso foi a União. E as exportações de café produzido em São Paulo tiveram um aumento de mais de 82% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A falta do produto no mercado fez o grão ser vendido com preço quase 70% maior. A região da Alta Mogiana é uma das principais produtoras de café do estado de São Paulo. Em janeiro, o café foi o responsável por 7,7% das exportações do agronegócio paulista e ocupou a 5ª posição entre os produtos mais vendidos para o exterior. O volume de negócios ultrapassou os 166 milhões de dólares. Nós tivemos um grande aumento aí nos valores, né? Nós tivemos um aumento do preço médio internacional em torno de 68%, porque nós tivemos falta do produto em termos globais. Então, mesmo os países produtores, passaram a consumir procurar mais o café brasileiro. Então, nós tivemos uma alta aí de 82,7% no volume comercializado, no volume exportado, no valor, né, 82% no valor e quase 10% na quantidade ofertada para as exportações. A cultura tem enfrentado grandes desafios. O principal é o clima. Na região, os problemas começaram há 2 anos. Primeiro com a geada, depois com longos períodos de estiagem. A Companhia Nacional de Abastecimento apontou queda na produção de 3 milhões de sacas. Na época, a Record mostrou a situação de produtores de Santo Antônio da Alegria. No passeio pela lavoura, o cenário era desanimador. Queimou? Queimou bastante, hein? Nossa! A geada deixou prejuízos, 600 sacas de café a menos. A gente vai ter um prejuízo estimado de 500 a 600 mil reais. Torcendo para que a lavoura reaja bem, que a chuva venha, né? E que a lavoura reaja para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor das plantas daqui para frente. Importantes mercados produtores do grão, como é o caso do Vietnã, também sofreram com as interferências climáticas. Com menos café no mercado, o produto enfrenta a maior alta dos últimos 50 anos. Por isso, o café exportado pelos produtores paulistas chegou a ser negociado com preço até 68% maior. Essas mudanças climáticas, elas afetam muito porque você acaba produzindo menos, você tem menor disponibilidade de produto no mercado. Então, quando a gente vê que tem muita procura por um produto escasso, os preços acabam aumentando. Você pensou o café, ele aumentou 68% em média, né? O preço médio aumentou 68% no mercado internacional. E como o café é uma commodity, né, comerciado mundialmente, esses preços internacionais acabam afetando os preços internos. Então, é bom a população tomar consciência disso, que são fatores fora do nosso controle, que acabam influenciando nessa alta de preços. União Europeia, Estados Unidos, Japão e Argentina são os principais compradores do café paulista. O café é uma cultura perene. Significa que não precisa ser replantado todos os anos. A vida útil de um cafezal chega a 25 anos. Recompor a produção vai tempo.
Os ciclos duram entre 2 e 3 anos. Por isso, a normalidade dos preços ainda demora. Não fizemos ainda um prognóstico a esse respeito. Mas em termos de produção, aumentar a produção, a gente sabe que uma boa safra se dá quando os fatores climáticos também contribuem, né? O produtor ele faz um bom manejo, mas se o tempo também, né? Se o clima não colaborar, tivermos problemas climáticos, provavelmente acabará afetando essa produção. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, né? Para ver. A próxima colheita de café deve se iniciar do meio de maio em diante, mais ou menos, se tivermos uma boa formação dos frutos e tudo, aí a gente vai poder ter uma expectativa já da produção e ter um prognóstico um pouco mais acertado a respeito disso. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.